Antes que o sol ilumine o horizonte e o movimento frenético deste mundo tente ditar o ritmo da sua jornada, existe um convite silencioso que ecoa da eternidade para o seu coração. Aquietar-se para caminhar sob a sombra do Altíssimo. A verdadeira plenitude não é encontrada na pressa das conquistas, mas na decisão consciente de começar o dia com Deus, transformando cada amanhecer em uma oportunidade inestimável de alinhar o seu destino aos propósitos que Cristo preparou para você. Ao mergulhar nesta oração da manhã, você descobrirá que colocar Deus em primeiro lugar é o combustível necessário para enfrentar os desafios com a serenidade de quem sabe que o Senhor é o guia fiel de cada passo. Reserve estes instantes para este devocional transformador, pois esta é a oração que elevará sua fé, blindará sua mente e o conduzirá a uma vida transbordante de paz. Acompanhe esta mensagem até o último segundo e permita que o Espírito Santo renove profundamente o seu caminhar. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A aquiescência que o Senhor solicita não é uma pausa estática, mas um movimento de rendição que permite que a paz de Cristo domine cada compartimento da nossa mente antes que as demandas do mundo se levantem. Quando lemos em Salmos capítulo 46, versículo 10, a ordem para aquietarmos-nos e reconhecermos a soberania do Todo-Poderoso, compreendemos que o nosso despertar não deve ser acompanhado pela ansiedade de cumprir agendas, mas pelo desejo de entrar em comunhão profunda. Este momento inicial é o instante em que você estabelece a base para o restante das horas, permitindo que a luz da verdade penetre nas sombras dos seus medos e incertezas. Ao silenciar as vozes que gritam por sua atenção, você encontra um santuário de serenidade, onde o espírito é renovado e fortalecido, para enfrentar as batalhas inevitáveis. Este é o alicerce de uma vida que não se deixa abalar, pois a base da sua construção não está na areia movediça dos problemas, mas na rocha firme que é a presença de Cristo. Aquietar-se é o ato de declarar que você não caminha sozinho, que as suas forças não são suficientes, e que a sabedoria que vem do alto é o que você precisa para tomar cada decisão com precisão e amor. É um exercício de humildade e entrega que transforma a sua perspectiva e garante que a sua identidade seja firmada em quem Ele é, não no que você possui ou no que o mundo espera. Silenciar é declarar que o caos não tem domínio sobre você, pois a sua alma descansa sob o cuidado de quem sustenta as estrelas e conhece cada fibra do seu ser. O exemplo de Jesus é o modelo perfeito para quem deseja ter sucesso na caminhada cristã, pois mesmo possuindo autoridade, ele não negligenciava o tempo de qualidade com o Pai. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que, levantando-se de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava, mostrando que o sucesso da sua missão passava pelo compromisso de buscar o Pai. Se o próprio Cristo, sendo o Filho de Deus, sentia a necessidade de buscar a face do Pai nas primeiras horas, quanto mais nós, que somos frágeis e carentes da sua instrução. Ao seguir este padrão, você não está apenas cumprindo um ritual, mas replicando a conduta de alguém que sabia exatamente de onde vinha a sua força e o seu propósito para cada jornada. Quando você prioriza esse encontro, você está ativamente dizendo que o seu dia não pertence à sua vontade, mas ao projeto que foi desenhado por aquele que tudo sabe. Esse comportamento reflete uma maturidade que entende que, antes de ouvir os pedidos dos homens ou os desafios dos problemas, precisamos ouvir a voz que nos orienta sobre o caminho a seguir. É um ato de sabedoria prática que evita tropeços e nos prepara para situações que, de outra forma, nos pegariam desprevenidos e sem a devida cobertura de proteção que só a comunhão nos concede. A sua vida ganha um novo ritmo, uma cadência que não é ditada pelas circunstâncias, mas pelo compasso da palavra que habita em você, guiando seus passos com segurança e discernimento constantes. Muitos tentam organizar suas vidas através de técnicas modernas
e conselhos humanos, ignorando que o verdadeiro segredo para a abundância de espírito está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que ordena que busquemos primeiro o reino e a sua justiça. Quando você decide, com firmeza e propósito, que vai priorizar a presença do Pai antes de tocar no celular, verificar e-mails ou se preocupar com as contas, você está estabelecendo um princípio eterno. Essa escolha não é sobre tempo cronológico, mas sobre uma preferência de coração, que ordena que todas as outras coisas encontrem o seu devido lugar debaixo da soberania do Senhor. Quando o Criador ocupa o trono da sua rotina, o que antes parecia ser um obstáculo intransponível, torna-se um degrau para o crescimento, pois ele providencia os meios e as pessoas certas no tempo oportuno. Não se trata de cumprir uma regra, mas de honrar aquele que sustenta a sua respiração e que conhece o final da sua história antes mesmo de você começar o primeiro passo. Ao colocar as necessidades do reino como a sua meta principal, você descobre que as suas próprias demandas são supridas pela fidelidade de quem prometeu nunca nos abandonar. Onde antes havia o medo da escassez ou a angústia da falha, passa a existir a confiança inabalável de quem sabe que o dono de tudo é o seu pastor e nada lhe faltará na jornada rumo às promessas. Tudo o que é necessário flui naturalmente quando o seu coração está alinhado com o propósito superior que o Eterno estabeleceu para a sua existência. Um tempo de meditação bem estruturado é como a armadura que o soldado coloca antes de ir para o campo de batalha, pois é nessa hora que você ajusta o cinto da verdade e calça os sapatos da preparação. É nesse momento que você lê a palavra, não como um livro histórico, mas como uma carta viva que fala sobre os seus problemas atuais e oferece a solução para os dilemas que você enfrenta no trabalho, na família e nas decisões mais íntimas. A leitura de textos como Josué, capítulo 1, versículo 9, que nos lembra de sermos fortes e corajosos porque o Senhor é conosco, precisa ser ruminada e guardada no centro do seu ser. Sem esse alimento, a sua alma fica exposta às mentiras do inimigo e às influências que tentam desviar o seu olhar do alvo da sua salvação. O hábito de se sentar aos pés do Mestre, mesmo que por poucos minutos, tem o poder de mudar a atmosfera de um ambiente inteiro, pois você passa a carregar consigo a presença que transforma, o amor que constrange e a luz que dissipa qualquer tentativa de derrota. O seu momento com a palavra não deve ser algo para cumprir tabela, mas a experiência que o torna apto para ser um canal de auxílio na vida daqueles que cruzarem o seu caminho ao longo das horas. A clareza mental que surge dessa prática é o que diferencia aqueles que reagem com desespero daqueles que respondem com a sabedoria que vem do alto, mantendo-se inabaláveis. O seu clamor deve ser a voz de quem reconhece que, sem a intervenção favorável do Senhor, nenhum esforço humano é plenamente bem-sucedido ou traz a paz que almejamos alcançar. Ao buscar a Deus, lembre-se de Salmos capítulo 143, versículo 8, onde o salmista pede para que o amor leal do Senhor lhe seja manifestado pela manhã, pois nele colocava a sua confiança e pedia a direção para o caminho a seguir. Essa petição é um reconhecimento de que o seu mapa, o seu guia para a vida, é a direção que vem de cima e que você está disposto a ouvir, mesmo que o caminho exija renúncia de si mesmo. Não tenha medo de expor as suas fraquezas, pois é na sua insuficiência que a força de Cristo se aperfeiçoa e se manifesta de forma grandiosa. Cada palavra que você dirige aos céus é como um incenso que sobe e alegra o coração do seu Pai, que observa o seu desejo de ser fiel, mesmo em meio a um mundo que insiste em ignorar os seus preceitos. A sua constância na busca será o testemunho que você dará ao mundo, mostrando que a sua vida não é fruto do acaso, mas da gestão cuidadosa de aquele que cuida de cada detalhe, desde o nascer até o pôr do sol. A fidelidade é vista não na ausência de problemas, mas na persistência de manter os olhos fixos naquilo que é invisível, porém eterno, confiando que Ele está operando enquanto você espera. Vamos orar. Nesta hora, aproximamo-nos da presença do Eterno como um só corpo,
rendendo louvor e reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas. Iniciamos este momento com a convicção de que este clamor matinal funciona como o oxigênio que mantém o espírito ativo e alinhado aos propósitos imutáveis de Deus. Pedimos que a luz dele dissipe as trevas que tentam se aproximar e que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Decidimos agora priorizar a vontade do Senhor acima de qualquer impulso, não agindo por nossa própria força, mas guiados pela sabedoria que é superior a qualquer raciocínio humano. Desejamos que este momento de súplica suba como incenso, trazendo refrigério para nossas almas exaustas e renovando a nossa esperança na bondade que se renova a cada amanhecer. Entregamos o controle absoluto de tudo o que viveremos, pois confiamos que esta comunhão é o alicerce que sustenta a nossa caminhada. Esperamos que a presença do Pai seja real em cada detalhe, desde o abrir dos olhos até o momento do descanso, guiando nossos pensamentos, nossas palavras e cada decisão que tomaremos ao longo deste período. Clamamos pela proteção especial sobre nossos filhos, pois eles são a nossa herança e o projeto mais precioso que nos foi confiado nesta terra. Suplicamos que a mão poderosa de Deus os guarde em todos os seus caminhos, protegendo suas mentes de influências negativas e seus corpos de qualquer perigo ou maldade que tente se levantar contra eles. Buscamos que a bênção do Criador repouse sobre suas vidas, concedendo-lhes sabedoria, discernimento e um coração sempre inclinado a buscar o reino com sinceridade. Abençoamos o futuro deles, pedindo que portas de oportunidade sejam abertas e que sejam cercados de companhias que edifiquem o caráter deles na verdade da palavra. Ansiamos que eles cresçam em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, tornando-se faróis de luz onde quer que estiverem inseridos. Declaramos que a proteção divina é um muro ao redor de cada um deles e que nada poderá prosperar contra o propósito desenhado para suas trajetórias nesta geração. Oramos para que sejam cheios de amor, corajosos diante dos desafios e firmes na fé transmitida, vivendo cada dia debaixo da cobertura e do favor constante do Senhor. Suplicamos que a mão do Todo-Poderoso se estenda sobre o nosso emprego, abençoando o trabalho das nossas mãos e tornando-o um lugar de testemunho, excelência e frutificação abundante. Pedimos sabedoria para lidar com os desafios profissionais, paciência para com os colegas e clareza para tomarmos as decisões mais acertadas para o crescimento e o sucesso de todos os envolvidos. Intercedemos para aqueles que se encontram desempregados, a fim de que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar, guiando-os para o lugar certo, onde o talento e a vocação sejam valorizados e úteis. Desejamos ver a porta da provisão escancarada, retirando o peso da angústia e trazendo a esperança da vitória para cada família que aguarda por uma oportunidade de sustento. Rogamos que a bênção acompanhe cada currículo, cada entrevista e cada contato, preparando o ambiente para que o favor e a graça se manifestem de forma visível e concreta. Sabemos que o Pai é aquele que supre todas as necessidades e confiamos que, no tempo perfeito, a solução chegará transformando a escassez em testemunho de fidelidade inabalável. Oramos pela restauração completa da saúde, pedindo que a mão curadora toque agora naquelas pessoas que enfrentam enfermidades, dores físicas ou batalhas invisíveis em seus corpos. Buscamos que o poder de Deus flua onde a medicina humana tem limites, trazendo alívio, livramento de doenças crônicas e a restauração das funções vitais para que a vida seja vivida em plenitude. Cremos que a fé daqueles que sofrem será fortalecida pela certeza de que o Senhor é o médico dos médicos e que nenhuma situação é impossível para o seu braço estendido. Pedimos que todo diagnóstico de enfermidade seja revertido pelo poder do Altíssimo e visamos que a paz que traz saúde para os ossos inunde o coração dos que estão enfermos neste exato momento. Esperamos que a esperança não se apague, mas se transforme em uma busca incansável pela presença de Deus, sabendo que a cura é completa, restaurando tanto o exterior
quanto o interior daquele que clama. Declaramos que a graça é suficiente em meio à fraqueza e confiamos que a força do Senhor se aperfeiçoará mesmo na jornada da recuperação, trazendo o livramento que só o seu nome pode operar. Pedimos que a sabedoria de Deus nos guie em cada conversa e relacionamento que teremos hoje, para que nossas palavras sejam temperadas com graça e edifiquem quem nos ouvir. Desejamos ser instrumentos de paz em meio aos conflitos que encontraremos, agindo com mansidão e domínio próprio diante das provocações que possam surgir durante o percurso. Ajuda-nos a enxergar as pessoas através dos olhos do Criador, com a compaixão e a paciência que Cristo demonstrava para com todos aqueles que se aproximavam em busca de auxílio. Buscamos que a nossa vida seja um reflexo do amor de Deus, mesmo nos momentos em que o cansaço tentar se instalar ou a frustração ameaçar tomar conta dos nossos sentimentos mais profundos. Pedimos que a nossa postura no dia de hoje seja de gratidão, reconhecendo as pequenas vitórias e mantendo um coração ensinável diante de todas as lições que a rotina nos trará. Trabalharemos para que a nossa conduta seja irrepreensível, não por mérito nosso, mas pela graça que opera em nós, transformando nossa natureza humana em um reflexo cada vez mais próximo da imagem de Cristo. Pai, pedimos que a Tua providência seja manifesta em nossas finanças, suprindo todas as necessidades e dando-nos sabedoria para administrar os recursos confiados com prudência. Livra-nos da ganância, da ansiedade desmedida pelo amanhã e da dependência cega do dinheiro, permitindo que a nossa confiança esteja sempre depositada na fidelidade que nunca falha. Desejamos ser generosos, ajudando aqueles que precisam e sendo canais através dos quais a bondade alcança a vida dos que estão ao nosso redor, gerando frutos de justiça. Buscamos que a paz de Deus habite em nossas casas, afastando as preocupações com o sustento e fortalecendo a nossa fé na certeza de que Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Pedimos que a nossa gestão dos recursos seja um exemplo de integridade, atraindo o favor do Senhor para todas as decisões financeiras e projetos que estamos desenvolvendo atualmente. Almejamos que a nossa prosperidade seja o reflexo de uma vida alinhada ao Reino, abençoando a nossa família e servindo como testemunho da mão providente de Deus em nossa rotina. Clamamos pela restauração e pelo fortalecimento dos laços familiares, pedindo que o amor seja o vínculo que une a cada um dos nossos parentes em um só propósito. Buscamos que as conversas sejam pautadas pela verdade e pelo respeito, e que qualquer desentendimento seja resolvido sob a luz do perdão e da reconciliação que Cristo nos ensinou. Desejamos que a unidade seja a marca do nosso lar, afastando a influência de qualquer discórdia e trazendo a harmonia que só a presença de Deus pode proporcionar de forma duradoura. Almejamos que o nosso lar seja um refúgio, um lugar de descanso e de encorajamento para cada membro que entra por essas portas, após as lutas diárias do mundo exterior. Rogamos que a palavra do Senhor seja o centro das nossas decisões e que o respeito mútuo seja a base de cada interação, promovendo um ambiente propício para o crescimento espiritual de todos. Pedimos que o Espírito Santo habite em nosso meio, orientando cada passo da nossa vida em família e garantindo que o nome do Pai seja glorificado em cada detalhe das nossas relações. Pedimos o fortalecimento da nossa fé para que ela não seja abalada pelas notícias ou pelas situações adversas que surgirem ao longo do dia ao nosso redor. Buscamos que a nossa visão espiritual seja aguçada para perceber o agir de Deus, onde outros só veem o acaso, mantendo a convicção de que Ele está no controle de toda a terra. Desejamos que a palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando-nos por veredas de justiça e retidão diante de todas as escolhas. Confiamos que a nossa fé seja inabalável, como a rocha que resiste às tempestades, sabendo que a nossa esperança está depositada em aquele que venceu o mundo e nos deu a vitória. Pedimos que a nossa vida de oração cresça, tornando-se uma constante no nosso dia, e buscamos que a nossa intimidade com o Senhor
seja a fonte de todo o nosso conforto e direção. Declaramos que a nossa fé não será apenas um sentimento, mas uma decisão diária de seguir os passos de Cristo, confiando na promessa de que Ele nunca nos deixará, nem nos desampararás. Pedimos que a direção de Deus seja clara em relação aos planos e projetos que estamos desenvolvendo, para que possamos agir de acordo com a sua vontade perfeita. Rogamos que qualquer iniciativa que não provenha do alto seja desfeita, e almejamos que apenas aquilo que glorifica o nome do Pai prospere em nossas mãos de forma plena e frutífera. Pedimos sabedoria para distinguir as oportunidades que são verdadeiramente de Deus, das ciladas que tentam desviar o nosso foco do alvo que nos propusemos a alcançar em Cristo. Desejamos que a nossa criatividade seja inspirada pela sabedoria do Criador, trazendo soluções inovadoras e úteis para os desafios que enfrentamos em nossa trajetória profissional e pessoal hoje. Esperamos que o nosso trabalho seja uma extensão do nosso culto ao Senhor, refletindo a excelência que Ele espera de nós em tudo o que colocamos o nosso empenho. Determinamos que os resultados sejam alcançados não apenas para o nosso sucesso, mas para servir de testemunho da fidelidade e do poder de transformar pequenos esforços em grandes conquistas. Intercedemos pelos governantes e pelas autoridades, pedindo que o Senhor lhes conceda sabedoria, justiça e um coração voltado para o bem comum da sociedade e do próximo. Buscamos que eles sejam guiados por princípios de verdade e retidão, tomando decisões que promovam a paz, a ordem e o bem-estar de toda a população que eles representam. Rogamos que a luz de Deus ilumine os gabinetes, os tribunais e cada esfera de poder, para que a corrupção seja erradicada e o reino de justiça seja uma realidade visível. Desejamos que eles tenham sensibilidade para ouvir a voz que clama por socorro, especialmente dos mais necessitados, e que ajam com a celeridade que a situação de muitas pessoas exige. Cremos que a paz de Deus governará as nações, afastando os riscos de conflitos e incentivando a colaboração e a prosperidade entre os povos, conforme a vontade dele. Oramos por justiça, por misericórdia e pelo estabelecimento de um tempo de tranquilidade em que o Evangelho possa ser pregado com liberdade em todos os lugares desta terra. Pedimos o livramento de qualquer armadilha que o inimigo prepare contra o nosso caminhar, blindando a nossa mente e o nosso coração contra toda influência maligna. Confiamos que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, acampados para nos defender e nos guiar em todos os lugares por onde passarmos ao longo desta jornada. Pedimos discernimento para reconhecer as investidas da maldade e a força necessária para resistir firmes, calçados com a armadura que Deus mesmo nos providenciou. Almejamos que a nossa vida seja guardada pela destra poderosa do Pai, impedindo que o desânimo, a dúvida ou a mentira criem raízes em nossa alma e nos afastem da presença dele. Declaramos que toda palavra proferida contra a nossa vida perderá o efeito, sendo substituída pela verdade que liberta e renova as nossas forças para continuar avançando. Temos a certeza de que a nossa confiança no cuidado constante do Senhor será o nosso escudo e a nossa fortaleza, em tempos de insegurança ou de desafios que surgem inesperadamente. Agradecemos pela oportunidade de recomeçar a cada dia, reconhecendo que a misericórdia de Deus é o que nos permite levantar após cada falha e seguir em frente. Rogamos que o nosso coração seja sempre grato, capaz de enxergar a mão do Pai em tudo o que vivemos, valorizando as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Trabalharemos para que a gratidão seja o combustível da nossa alegria, mantendo o nosso espírito leve e pronto para servir com dedicação e amor aos que nos cercam. Desejamos que a nossa gratidão se transforme em um testemunho vivo para quem nos vê, mostrando que a nossa alegria não depende de circunstâncias, mas da presença de Deus. Encararemos cada desafio enfrentado hoje como uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor e crescer em maturidade, mantendo os olhos fixos naquilo que é eterno e inabalável. Pedimos que o amor de Deus nos constranja a sermos melhores, mais dóceis e mais prontos para perdoar, refletindo a essência dele em cada gesto, palavra
ou decisão que tomarmos hoje. Oramos pela nossa saúde mental, pedindo que a paz do Criador governe os nossos pensamentos, afastando a ansiedade, o medo do amanhã e o peso do estresse cotidiano. Buscamos que a nossa mente seja renovada pela palavra, permitindo-nos focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável, conforme a instrução preciosa de Deus. Pedimos livramento da sobrecarga emocional, suplicando descanso para a alma e a capacidade de entregar ao Senhor cada preocupação que tentar nos roubar a tranquilidade. Esperamos que a presença de Deus seja o nosso refúgio seguro em momentos de pressão, trazendo a clareza necessária para tomarmos decisões sábias e equilibradas diante de cada desafio. Almejamos que a alegria do Senhor seja a nossa força, restaurando a nossa disposição e permitindo que vivamos cada dia com um propósito renovado e esperança inabalável. Cremos que a nossa mente será guardada em perfeita paz, pois confiamos inteiramente na soberania e no cuidado amoroso que o Pai tem sobre cada um de nós hoje. Pedimos que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas, mesmo quando ela divergir dos nossos planos, pois confiamos que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Suplicamos a docilidade necessária para aceitar a direção de Deus, mesmo quando o caminho exigir renúncias que não previmos ou que custam a nossa vaidade. Buscamos que a nossa disposição seja de servir, colocando as nossas habilidades à disposição do propósito de Deus, sabendo que a obra dele é o que verdadeiramente permanece para sempre. Rogamos que a mão do Senhor nos conduza por veredas de retidão, para que o nosso testemunho seja um reflexo da fidelidade e da graça que nos alcançou. Confiamos que a paz de Deus, que ultrapassa a nossa capacidade de compreender, guardará o nosso coração em todos os momentos, especialmente naqueles em que a dúvida insistir em surgir no nosso horizonte. Esperamos que a luz do Senhor brilhe através de nós, iluminando os passos de quem caminha ao nosso lado e mostrando o caminho da salvação e da esperança. Oramos por aqueles que se sentem sós ou esquecidos, pedindo que a presença de Deus seja real e consoladora para cada coração que clama por conforto hoje. Rogamos que o Senhor seja o amigo que nunca falha, o socorro bem presente nas tribulações e a fonte de alegria que renova as forças de quem está desamparado. Pedimos que Deus use as nossas mãos para alcançar os que sofrem, tornando-nos canais de bondade, encorajamento e suporte prático em meio às suas necessidades diárias. Almejamos que a Igreja do Senhor seja um lugar de acolhimento, onde a esperança é restaurada e a dor é mitigada pelo amor que flui da presença de Deus. Buscamos que a luz do Pai alcance aqueles que caminham nas sombras da desesperança, trazendo a visão clara de que Ele é um Pai que ama e que jamais se esquece dos seus filhos. Cremos que a paz de Deus inundará cada canto onde a solidão tenta reinar, substituindo o medo pela certeza de que nunca estamos verdadeiramente sós em nossa jornada. Pedimos que a nossa vida seja uma oferta viva e agradável ao Senhor, refletindo a glória dele em tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos ao longo desta jornada. Buscamos que as nossas ações sejam pautadas pelo amor que Deus colocou em nós, permitindo que a nossa existência seja um testemunho da transformação profunda em nossa natureza. Pedimos que a nossa influência sobre as pessoas seja sempre para edificar, para trazer esperança e para apontar o caminho que conduz à vida eterna que Cristo nos oferece. Reconhecemos que a nossa humildade deve ser constante, admitindo que tudo o que temos e somos vem de Deus, e que sem a graça dele não poderíamos realizar nada que tivesse valor eterno. Rogamos que o Espírito Santo nos guie na vivência diária da palavra, tornando-a uma realidade prática e visível no trato com os nossos irmãos e com o mundo. Desejamos que a nossa vida seja um espelho do caráter do Senhor, glorificando o nome dele e atraindo muitos outros para o conhecimento da maravilhosa e inesgotável graça. Oramos pela nossa perseverança, para que não desanimemos diante das dificuldades que tentam nos impedir de seguir o caminho que o Senhor traçou para nós hoje. Fixaremos a nossa visão no alvo,
sabendo que a recompensa da fidelidade é superior a qualquer obstáculo que possamos enfrentar nesta vida temporária. Pedimos força para continuar quando a fadiga nos atingir e coragem para persistir quando o medo tentar nos paralisar ou nos fazer recuar em nossas decisões. Buscamos que a palavra de Deus seja a nossa fonte constante de renovação, lembrando-nos das promessas e garantindo que estamos caminhando sob a autoridade absoluta do Pai. Declaramos que a nossa persistência será um testemunho da fidelidade divina, mostrando a todos que a força que nos move não é humana, mas provém da mão poderosa do Senhor. Temos a convicção de que a nossa vida será uma demonstração clara de que, com o auxílio de Deus, é possível vencer todo o mal e alcançar a vitória que só a fé em Cristo nos concede. Pedimos que o reino de Deus venha sobre nossas casas e famílias, transformando-as em ambientes de adoração, comunhão e crescimento espiritual constante para a glória do Pai. Rogamos que a palavra do Senhor seja o centro de todas as nossas decisões, orientando o nosso agir e garantindo que estejamos sempre alinhados à vontade perfeita dele. Pedimos que o Espírito Santo guie a nossa convivência, promovendo a paz, o respeito e o apoio mútuo, refletindo o amor que Cristo teve pela sua própria igreja. Desejamos que a nossa casa seja um refúgio, um lugar onde a presença de Deus é sentida e onde cada um de nós é incentivado a buscar a face dele diariamente. Buscamos que a bênção do Senhor repouse sobre cada ambiente do nosso lar, trazendo proteção, provisão e a certeza de que somos guardados pelo cuidado do Pai. Almejamos que a nossa família seja uma luz para as outras famílias, mostrando que é possível viver sob a orientação de Deus e desfrutar da plenitude das bênçãos dele. Oramos pela nossa integridade, pedindo que o Senhor nos ajude a sermos pessoas de palavra, transparentes e honradas em todos os nossos relacionamentos e compromissos profissionais. Rogamos que a nossa vida seja um livro aberto, cujo conteúdo glorifica o nome de Deus, mesmo quando ninguém está nos observando ou julgando as nossas ações diárias. Pedimos que o temor ao Senhor seja o nosso guia, mas que o amor dele seja o nosso principal motivador para escolhermos sempre o caminho que é reto aos olhos do Pai. Cremos que a nossa conduta será exemplar, refletindo a justiça, a bondade e a misericórdia que aprendemos da palavra, vivendo de forma coerente com o que professamos crer. Pedimos que a graça de Deus nos sustente quando a tentação de agir de forma errada surgir, dando-nos forças para escolher o que é correto e agradável ao coração dele. Temos a certeza de que a nossa integridade será o selo da nossa fidelidade ao Senhor, atraindo a bênção e o favor constante sobre tudo o que fazemos hoje. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.